Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, e graça e paz, meu amado e valoroso irmão em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo. Que maravilha! Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia já estar aqui pronto para poder meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Está aproximando-se de 5 horas e 30 minutos, acordei ali por volta das 4h30, entre 4 e 4h30. Fizemos algumas tarefas, né? Que às vezes não dá para simplesmente levantar e começar o nosso devocional. Às vezes, por incrível que pareça, existem movimentos na vida, né? Na nossa vida normal, secular, que é necessário que a gente execute antes para que a gente possa ter a concentração, ter, vamos dizer assim, a paz, para poder fazer nosso trabalho de ministração, não só de ministração, como nosso trabalho de leitura. O propósito aqui não é, na verdade, ministrar, porque até eu não tenho a capacidade de ministrar, mas o propósito aqui é estar apto, estar, vamos dizer assim, estar disponível, né? Quebrando-se assim as suas barreiras emocionais, as suas barreiras de incômodos, de resistência, para receber a palavra do Senhor, para receber, vamos dizer assim, um tratamento por meio do Espírito Santo, né? Que ele traz aqui na sua palavra. Esse é o nosso objetivo. E é por meio disso a gente também possa alcançar corações para que esse próprio Espírito, ele também possa trabalhar e aí a família do Senhor seja multiplicada conforme a sua graça, a sua, vamos dizer assim, multiforme sabedoria, né? Ele vai desmiuçando, vai identificando cada um daquele que certamente comporá o seu reino, comporá a sua glória ali, tá bom? E nisso a gente pode assim encontrar a nossa própria tristeza, né? A gente acabar descobrindo que às vezes você está num caminho e a sua casa está em outro, né? Seus filhos, sua esposa, aquelas pessoas que você efetivamente ama. E aí não cabe uma outra saída para a gente, senão, primeiramente, a gente se fortalecer nessa fé, nesse caminho, e segundo, estar orando muito, muito incansavelmente, para que a nossa oração possa alcançar os nossos amados, né? Aqueles que amamos diretamente, que fazem parte da nossa família, vamos dizer assim, direta, aquela família secular, família física, aqueles que Deus nos deu logo ali dentro de uma casa para que a gente pudesse tratar e cuidar, e que essa oração possa ir ao encontro, né, da própria vontade do nosso Deus. É isso que a gente se estabelece. Hoje, dia 19 de novembro de 2024, com uma assim, marcação de datas importantes para o nosso país. Hoje tem o que nós definimos como Dia da Bandeira, né? Existe um pedaço aí, vamos dizer assim, de pano, né? Que ele é pintado ali com desenhos característicos, né? Que quando nós, como brasileiros, olhamos para ele, assim como outros países têm os seus, aquele desenho ele remete a um sentimento de pertencimento, vamos dizer assim, de cuidado com nossas coisas terrenas. E isso nos faz lembrar das coisas terrenas. E a gente chama isso de nossa terra, né? Então, nossa terra é o Brasil. Mas o nosso pertencimento, na verdade, o maior simbolismo que nós temos é isso aqui, ó. Mas enquanto vamos vivendo por aqui, vamos cuidando do lugar onde vivemos. Esse lugar chama-se Brasil, então, Dia da Bandeira está aí. Parabéns aí a nós brasileiros, e que o significado possa ser compreendido, né? E que a gente possa trabalhar por uma nação forte, uma nação próspera, que obrigatoriamente passaria ou passa por uma nação que serve ao Senhor. Gratidão damos a Deus. Hoje vamos continuar nossa meditação no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. O versículo que nós leremos é o versículo 21. Diz assim: Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão.
Nós estamos aqui trazendo nos nossos devocionais, na verdade, uma sequência de leitura dos livros bíblicos, na sua sequência natural, na ordem que se apresenta aqui na Bíblia, e estamos vendo a grandiosa história de Davi, e em especial o momento em que Davi, vamos dizer assim, começa uma queda até, vamos dizer assim, tem assim, impactos fortes, impactando naquilo que a gente chama da sua caminhada espiritual. Davi aqui, ele está sofrendo as consequências, tá? A consequência dos atos que ele praticou contra Batseba, ou seja, como o seu coração se inclinou de uma forma perversa, né, no ato de querer, vamos dizer assim, ter prazeres carnais com Batseba, levando ele a mentir, levando ele a enganar seu povo, levando ele a matar seu servo. Ele fez muitas coisas ali, e as consequências taxativas que foi trazida pelo profeta Natan foi que espada, a sua própria casa se levantaria, ou seja, o mal se levantaria na sua própria casa, que haveria dor, ou seja, muita coisa, só que não há um estabelecimento de quanto isso, e temporalmente, quanto isso ficaria para sempre ou não, mas que está vindo. E aí nós temos a relação confusa, né, que nós vimos no outro, em que Absalão mata o seu irmão Aminon, porque o seu irmão Aminon, ele prostituiu, ele estuprou a sua irmã, a irmã de Absalão direta, porque Aminon era meia-irmã, vamos dizer assim. Tem horas que a gente utiliza certos termos, parece que para a gente poder justificar aquilo que a gente vai fazer. Meia-irmã, hoje na nossa lei brasileira, e acredito no coração pelo menos no meu coração assim, não existe essa questão de meu irmão. Para mim, irmão é irmão, pronto, ponto final. O que você pode ter ou não é relacionamentos com seus irmãos. Às vezes ter um relacionamento distante ou não, um relacionamento dificultoso, e muito desse relacionamento é resultado, por vezes, daquilo como seu pai conduziu esse processo. Lembrando que a Bíblia nos estabelece como regra, né, que nós devemos ter a nossa esposa, e a partir dela, assim, a gente construir a nossa família, crescer-vos e multiplicar-vos, para que a gente possa ser abençoado ou ter o mínimo de, vamos dizer assim, dicotomias, né, dentro de uma família. E mesmo assim ainda teremos, né, comportamentos, apressões, desejos, visões de vida, por mais que o norteador seja um só, como nós somos, como Cristo é o nosso norteador, nosso Criador, Deus é o nosso norteador, e ainda assim a gente tem pensamentos diversos, dicotômicos, múltiplos, e que nos causam grandes dificuldades. E quando Absalão fez o seu processo, vamos dizer assim, de assassinar o seu irmão Aminon, os demais irmãos que estavam também à mesa fugiram e retornaram. Então estabeleceu ali dentro da família, do rei, dos seus irmãos, de toda ali, um sentimento talvez até que fosse por direito haver o pagamento da penitência, haver até a morte de Absalão. Mas aí é um negócio muito mais complexo, que passa pelo rei e também passa... nesse momento há sempre divisões, né, de lado A, lado B, né? Lado A, lado B. Por que há divisões? Porque Absalão é alguém que, certamente, além da sua inteligência perspicaz, né, além daquilo que ele vai representar para o povo de Israel, Absalão é alguém que o próprio povo se identifica. Quando você olha, a gente tem por naturalidade procurar lideranças, por exemplo, se identificar, a gente achar interessante aquilo que tem uma imponência. E Absalão, semelhantemente a Saul, ele tem imponência. Quando você olha aqui lá no versículo 25 aqui do próprio capítulo 14, ele vai dizer assim: e disse, não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeleira, não havia nele defeito algum. Quando a gente vai ver essa questão de não haver defeito algum, a gente poderia dizer assim, olha,
mas Absalão matou o seu irmão Aminon. Mas a Bíblia é o que trata, olha, a sua perfeição, aqui a gente tá vendo assim mais como uma perfeição física. E quando a gente olha fisicamente para alguém que é muito apreciável aos olhos, né? A gente tem por hábito dizer que não existe gente feio. Eu tipo, até não existe gente feio, mas existe gente que certamente a maioria dos olhos acham bonitos, né? E aquele que se diz, que a gente diz que não é feio, por vezes raríssimos, escassos, né? Pontuais olhos, olha para ele e diz assim, até que ele é engraçadinho na fita. Talvez eu esteja dentro desse grupo aí, dos engraçadinhos. Mas Absalão não, Absalão é alguém que agrada aos olhos. E a partir do momento que agrada aos olhos, as pessoas se afeiçoam com mais naturalidade e as pessoas começam, vamos dizer assim, a tratar aquilo como se fosse o melhor para si. De repente pudesse ser o líder, nasceu para de repente, para governar. Esse tipo de pensamentos e sentimentos começam a nascer, às vezes, por toda uma nação. Mas Absalão está lá fora, está distante, em tese. Absalão é alguém que está afastado do rei. Então, Joabe, mais uma vez aqui, um homem astuto, também um homem muito ligado a Davi, percebendo que conhece o seu amigo, percebendo o seu coração saudoso, sua tristeza diária, né? Porque está afastado, talvez, é muito provável que a ligação de Davi com Absalão entre os seus filhos, até aqui o presente momento, é a mais extensa, a mais expressiva que tem, tanto que a sua filha Tamar, ao sofrer o ato, vamos dizer assim, a posição de Davi não representa uma posição de quem, além de amar a sua filha, é alguém que protege, apesar da Bíblia diz que ele se irou quando tomou o conhecimento, se irou, mas na prática não conseguiu agir nem como um pai e nem como um rei. Na verdade, ele ficou perdido, levando também a gente a entender que são vários os momentos da nossa vida que a gente se vê em dificuldade de tomar decisões importantes. E aí, para esse momento, não tem outro. Na verdade, para todos os momentos da nossa vida, e em especial esses momentos, a nossa fuga, a nossa busca está em buscar orientações na palavra de Deus, de como Deus estabeleceu, como Ele, vamos dizer assim, define, Ele sinaliza as suas vontades. E aí, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter vivência, a gente precisa estar ali no dia a dia para a gente poder traduzir os sinais, traduzir aquilo que já está escrito de forma clara, mas que às vezes também se torna incompreensível pelas nossas limitações ou pela dor, ou traduzir. A gente tem que efetivamente viver isso. E para fazer esse processo, Joabe arquiteta um plano, trazendo mentiras, né? Ou seja, ele contrata uma mulher que é extremamente sábia, habilidosa e até um dom artístico muito grande, que cria todo um cenário, cria uma história, mas uma história que remete justamente à história da relação entre Davi, seus filhos e Absalão. E ela, na possibilidade ela apresenta um caso de dois filhos brigando no campo, e o marido já morreu, os dois filhos brigando, um dos filhos mata, o filho que matou foge e seus familiares querem matá-lo, e com isso ela seria prejudicada, porque ela ficaria sem um filho para cuidar dela, ficaria na miséria e principalmente porque a família do marido seria exterminada, o nome seria esquecido sobre Israel. E a partir do momento que Davi se preocupa com esse filho, se preocupa com esse personagem fictício, né? E colocando que daria segurança que ninguém pegaria, ninguém mataria esse garoto, ele estaria sob a proteção do rei, ela o remete que pecado maior ele está cometendo quando ele não traz Absalão, quando ele não aceita. E Davi, a partir daí, então, ele percebe que ele foi envolvido numa trama, percebe, então, que parte daquilo é a manifestação da vontade de Joabe, né? E Davi vem para aquilo que foi o nosso versículo de trabalho inicial, ou seja, ele aceita, vamos dizer assim, o desejo de Joabe e atende ao seu servo, mas acaba mesmo trazendo seu filho Absalão de volta, ainda continua a marcação temporal de um perdão assim limitado, de um perdão restrito, porque Absalão já tem 3 anos fora e durante todo esse tempo ele fica 2 anos longe, distante da casa do rei, da casa do seu pai, do relacionamento, da intimidade e, vamos dizer assim, da restauração com seus irmãos. Absalão fica ali fora. E esse tratado, o perdão,
de uma forma, vamos dizer assim, não adequada, tanto para um lado, vai produzindo ainda em Absalão, por incrível que pareça, ainda sentimentos que ainda serão revelados lá na frente. Irmãos, essa história é uma história que realmente remete à dor, remete a desafios. O desafio, eu acho que o maior desafio que nós temos é o desafio de perdoar, não tem jeito. Ele remete também à situação, ao paralelismo entre a história do homem e seu filho pródigo, em que o filho meio que não matou o irmão, mas mata praticamente, ou seja, com separação da sua própria família, acaba matando seu próprio pai, levando a sua fortuna e depois entrando em miséria. E ao perceber isso, ele volta também, encontra um pai saudoso, mas um pai disposto a perdoar. Aqui na relação de Davi e de Absalão, não há um perdão mútuo, não há um perdão limpo, não há um perdão verdadeiro e pleno, apesar de há abraços, de há prostração, mas na verdade os corações ainda estão muito carregados. Tanto que durante esses 2 anos, para que Absalão voltasse à presença do rei, teve mais uma vez Absalão tomar atitudes, afrontando, mostrando, desafiando, nesse caso agora Joabe, porque somente Joabe poderia levá-lo à presença do rei. Ele desafia Joabe, ele toca fogo nas coisas de Joabe, se submetendo mais uma vez à aplicação de regras e de leis daquilo como teria sido feito, e ao voltar, o que aparentemente se torna perdão, não é bem assim. Capítulos seguintes vão trazer novas situações. Por regra final, é preciso que a gente trate verdadeiramente as coisas que nos magoam. É preciso que a gente, principalmente aquele que foi o ofendido, né, literalmente, vamos dizer assim, se liberte daquele verme que nos consome diariamente. Só que nesse caso de Absalão e Davi, nós temos praticamente 2 partes ofendidas. Uma foi a parte de Absalão, quando viu a sua irmã sendo, vamos dizer assim, prostituída, e outra é a parte de Davi. O problema é que a forma como Absalão tratou a sua dor, optando pela vingança, é uma forma que ainda está crescendo muito dentro dele, porque ainda está dando muito resultado, que nós ainda veremos mais na frente. Mas o que fica aqui é: liberte-se dessa dor, liberte-se disso que te machuca, esteja pronto, apto para perdoar verdadeiramente, entregue as coisas na mão de Deus e parta para uma nova caminhada, parta para um novo viver, para poder libertar não só aquele que te ofendeu, mas principalmente a ti, que concentra as tuas energias, concentra as tuas forças, que acaba te impedindo de você espiritualmente receber de Deus todas as manifestações necessárias para que você cresça verdadeiramente, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, meu filho, meu irmão abençoado, e que a gente possa se fortalecer nesse dia, e que Deus, é claro, possa nos cuidar.